Corpus Christi, em latim, significa corpo de Cristo. Trata-se de uma festa católica que celebra o milagre da transubstanciação. Para o catolicismo, Cristo se transforma no pão, a hóstia, que se torna seu corpo, assim como o vinho se converte em seu sangue. A festa era uma das mais pomposas procissões católicas em Portugal e foi trazida para o Brasil pelos colonizadores no século XVI. Em uma carta escrita em agosto de 1549, o padre Manuel da Nóbrega escreveu: Outra procissão se faz dia de Corpus Christi, muito solene, em que jogou toda a artilharia que estava à cerca, as ruas muito enramadas, houve danças e invenções de maneira de Portugal. O costume de enfeitar as ruas surgiu na cidade de Ouro Preto. Em cidades que ainda preservam a tradição, é comum ornamentar as ruas por onde passará a procissão, com um tapete desenhado, com serragem tingida, palha, borra de café, areia e grãos. Toda a população participa do trabalho e o resultado é um grande mosaico com símbolos cristãos, locais e nacionais, compondo uma obra de arte altamente efêmera, pois ela vai durar apenas a passagem dos devotos. Antigamente era feito assim, cada comunidade fazia na sua casa. A comunidade ia mesmo nas carpintarias, pegava a serragem e cada um pintava na sua casa. Aí vieram um processo de nós fazer e pôr na rua para a comunidade toda juntar e fazer. E serragem que é o seguinte, que ela não pega cor, sabe? Igual o verde. O verde você teve que ficar escolhendo a serragem para você fazer um verde bonito. Não adianta pegar uma serragem daquela que está ali vermelha, para fazer não vai dar um verde bonito, vai dar um verde escuro, mas um verde tipo assim, cor de burro fugido, né? Mas aí a gente vai com toda a luta, separa, acho que dá para fazer, acho que não dá, a gente joga para o canto. E como o ano passado não teve, né? Este ano a gente está fazendo aí uma Semana Santa virtual. E fico gratificante também, igual este ano a gente não vai ter os turistas, né, cara? Mas tem coisa melhor para você chegar na rua de madrugada, assim, ó, no sábado, você vê todo mundo ali, comunidade, turista, sabe? Ali todo mundo se envolve. É uma coisa assim que abraça, sabe? Então é uma coisa que tá movendo ali, cara, você muda todinho. Sua alma vai lá no outro mundo, cara. E de alegria, sabe? Que você está fazendo um processo ali que é para agradecer a Deus durante o ano que Ele faz pra gente. Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tapetes de Corpus Christi da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. E agora nós vamos passar um pouco para o nosso correspondente em Brasília, o Iago. Ele entrevistou duas pessoas que confeccionam esses tapetes e ele vai falar um pouquinho de como foi entrar em contato com essas pessoas, qual foi a dificuldade que ele teve na entrevista e quais foram as perguntas que ele fez para essas pessoas, para a gente conhecer um pouquinho dessa tradição cultural de Minas Gerais. Diante do cenário de isolamento social e o pico da pandemia do novo coronavírus, a demanda por obter as informações referentes aos tapetes de Corpus Christi foi um pouco difícil, e os esforços para a produção de conteúdo jornalístico também. Para atender a essa necessidade,
Eu enviei um pedido de ajuda nos grupos das disciplinas da UFOP, no qual eu estou cursando, para conseguir ter acesso às meninas que confeccionam esses tapetes. A Jaqueline entrou em contato comigo e logo depois me passou o contato da professora Solange. E para realizar a entrevista, a ferramenta virtual passou a ser uma aliada. Entrevistas por videoconferência têm sido apropriado. Entretanto, as entrevistadas não tiveram disponibilidade. Contudo, a ferramenta usada nessa entrevista foi por áudio via WhatsApp. Como realiza sua atividade? É uma atividade que se realiza em toda a cidade. De uma maneira geral, as pessoas da rua, coletivamente, podem resolver como uma família. Fará o enfeite na porta da sua casa ou aguardar e fazer provisoriamente. O que significa essas imagens que a gente vê nos tapetes? A realização dos tapetes não tem um planejamento rígido, porque cabe às famílias residentes das ruas, teoricamente, a responsabilidade de fazer o tapete na sua porta. Mas há vários grupos na cidade que colaboram, e às vezes até turistas. Quais são as etapas para realizar sua atividade? Primeiramente, escolhemos o local e pensamos em um desenho. Depois, fazemos um esboço, se for necessário, porque às vezes é um desenho livre também. E vamos deixando levar pela criatividade. Geralmente vamos em grupos e nos dividimos para fazer o máximo de desenhos possíveis. São famílias, amigos e até mesmo desconhecidos que de forma coletiva se juntam pelas ruas para confeccionarem o tapete. O que representa para você essa data, feriado de Corpus Christi, e os tapetes de Corpus Christi? A data para mim é muito mais que um feriado. Para mim é a gratidão a Jesus por ter me dado tudo que eu tenho e me permitir a cada dia ser uma pessoa melhor. Os tapetes são como uma passagem que fazemos para que Jesus passe, né? É um momento que vai muito além de apreciar a arte visual e permite que cada um olhe para o seu interior e que permaneçamos sempre em oração. Contudo, podemos perceber durante a construção do nosso trabalho que nas preparações para celebrarem com alegria a passagem do Santíssimo Sacramento, o planejamento e a boa vontade são palavras-chave para quem se dedica à confecção dos tapetes na solenidade do corpo e sangue de Cristo. As preparações começam em torno de 3 meses antes. Como essa é uma festa tradicional, religiosa e cultural, as famílias se organizam para juntar casca de ovo, barra de café, sal, tampinha de garrafa e tudo mais que possa ser usado na decoração dos tapetes. Os moradores sempre se colocam a serviço da igreja para que esse evento aconteça da melhor forma possível.